Todos conhecem o Vasco, um dos maiores clubes do Brasil. Mas você sabe qual a história desse gigante da colina? Eu contarei ela hoje. O Vasco surgiu no dia 24 de agosto de 1898 por remadores na cidade do Rio. O nome vem em homenagem ao navegador português Vasco da Gama. Mas o Vasco só começou no futebol em 1915, quando o Lusitânia Sporting Club se incorporou no Vasco, mas só jogou a primeira partida em 1916 na terceira divisão carioca, onde levou o 10-1 do Paladino Futebol Club. Só em 1922 o Vasco teve o primeiro grande momento, ganhando a segunda divisão carioca, o primeiro título do clube. E logo na estreia na elite, o Vasco desbanca os tais grandes do Rio e se sagra campeão carioca de 1923. Mas os grandes clubes, com medo do Vasco, criaram uma nova liga, onde só aceitariam o Vasco se ele mandasse embora 12 atletas negros. Mas o presidente do clube na época mandou uma carta à nova liga, onde ficou conhecida como Resposta Histórica, onde ele recusava a proposta da nova liga. Foi um marco contra o racismo tanto no futebol quanto no Rio. E no ano seguinte a nova liga se rendeu e deixou o Vasco participar, sendo histórico. Em 1927 o Vasco inaugura São Januário, até então o maior estádio da América, e 2 anos depois ele ganha seu primeiro título em São Januário. Em 36 o Vasco ganha o seu primeiro Rio-São Paulo, em cima do fortíssimo Palmeiras. Na década de 40 o Vasco fez uma equipe que foi apelidada de Expresso da Vitória, que ganhou 5 cariocas e um campeonato sul-americano. Na década de 50 o Vasco venceu mais 2 cariocas, um Rio-São Paulo e o Torneio de Paris, vencendo o poderoso Real Madrid. Em 60 o Vasco, em uma pequena crise, venceu só o Rio-São Paulo, só voltando a vencer o Carioca em 70. E nessa mesma época surgia Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. E em 74 o Vasco vence seu primeiro Brasileirão em cima do Cruzeiro, com o Dinamite sendo destaque. Em 89 o Vasco se torna bicampeão brasileiro, agora em cima do São Paulo. O time ganhou o apelido de Sele Vasco. Em 90 foi conhecida como a melhor década do Vasco, começando com o tricampeonato estadual de 92,93 e 94. Em 97 o Vasco ganha o seu terceiro Brasileirão contra o Palmeiras. E em 98, no centenário do clube, ganhou o maior título da história do Vasco, a Libertadores da América, passando pelo Cruzeiro nas oitavas, Grêmio nas quartas, River na semi e o Barcelona do Equador na final. E no Mundial o Vasco só perdeu o título para o poderoso Real Madrid. No final do século o Vasco ainda ganhou o Rio-São Paulo em 99, a Copa Mercosul em 2000, em jogo emocionante contra o Palmeiras, e o seu último brasileiro até o momento em cima do São Caetano. Em 2008 o Vasco vai pela primeira vez na sua história, mas no ano seguinte ganhou a Série B sem dificuldades. Em 2011 o Vasco ganha pela primeira vez a Copa do Brasil, e ainda foi vice-brasileiro. Em 2012 foi conhecido como o último ano bom do Vasco, onde o Vasco chegou nas quartas da Libertadores contra o Corinthians, e quem ganhasse possivelmente seria o campeão, mas o Vasco acabou perdendo. E no ano seguinte o time foi rebaixado. Subiu em 2014, mas caiu de novo em 2015, subiu de novo e até disputou a Libertadores em 2018, mas foi muito ruim. Em 2020 o Vasco caiu pela 4ª vez na sua história, não subiu em 2021. E em 2022 o Vasco subiu só na última rodada contra o Ituano. Será que o Vasco vai voltar aos tempos de glória?